Alô pessoal, vamos para mais um resumo da semana do Diário dos Beatles. Espero que todo mundo esteja bem, tenha uma boa semana. Abraços a todos. Vamos para mais um resumo da semana do Diário dos Beatles, de 3 a 9 de outubro de 2021, semana de aniversário de John Lennon. A primeira matéria: os Beatles recusaram participar em um filme clássico da Disney. No auge da fama, os Beatles receberam papéis de destaque em The Jungle Book da Disney. Os animadores projetaram personagens que se pareciam com cada membro dos Beatles, incluindo Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon e George Harrison, mas os músicos recusaram assumir papéis no clássico da Disney. A partir dos anos 90 era uma coisa normal artistas começarem a fazer dublagem, né, de alguns desenhos. Você percebe alguns desenhos até hoje tem voz de uma das pessoas conhecidas como atores, músicos e tal. Pois bem, a Disney fez esse convite aos Beatles em 67 para estarem no filme The Jungle Book. De acordo com The Independent, Paul, Ringo, George e John foram oferecidos para interpretar papéis do The Jungle Book. Eles poderiam ter interpretado os abutres do filme, onde cantam That's What a Friends Were For. É para isso que servem os amigos. Mas supostamente Lennon recusou a estrelar o filme da Disney, dizendo que o papel deveria ir para Elvis Presley. Os papéis para os adultos foram, em última análise, para dubladores que fingiam sotaques de Liverpool. Em 2015, os produtores por trás do remake ou do Jungle Book tentaram trazer de novo Paul McCartney e Ringo Starr assumirem o papel de abutres. Mais uma vez, recusaram a oferta. Essa matéria é interessante, que já que estamos na semana do Let It Be, né, que o livro será lançado dia 12 e a caixa dia 15. Então, vai ser, durante esses dias vai se falar bastante do Let It Be. Então, pois bem, Ringo Starr disse que foi Paul McCartney que botou os Beatles para trabalhar. Ringo disse que os Beatles poderiam ter feito apenas 2 álbuns se Paul McCartney não tivesse constantemente pressionado a banda preguiçosa a trabalhar mais. O baterista lembrou que alguns membros falavam: não, de novo não, quando foram pressionados a voltar ao estúdio, mas se divertiam quando finalmente começaram a gravar. Ringo falando a uma entrevista a uma rádio KMRS: quando nós 4 tocávamos, era o melhor lugar do planeta para se estar. Além de ser famoso, estive em todos aqueles espaços com a alegria de tocar com John, George, Paul. Tenho ótimas lembranças disso e a emoção de tudo isso. Ele acrescentou que o outro lado da história é que trabalhamos muito duro. Eu estava dizendo a alguém outro dia, se Paul não tivesse na banda, provavelmente teríamos feito 2 álbuns, porque éramos preguiçosos. Mas Paul é um maníaco por trabalho. John e eu estávamos sentados no jardim, absorvendo a cor verde da árvore, o telefone tocava e ele dizia: ei rapaz, vocês querem vir? Vamos para o estúdio. Então eu disse a Paul: ele conhece essa história, fizemos 3 vezes mais música do que jamais faríamos sem ele, porque ele é um maníaco para o trabalho e adora continuar. Quando chegamos lá, adoramos, claro, mas no início era: não, de novo não. A Ringo descreveu os Beatles como a melhor banda do mundo. Quem diria que ficaria tão louco quanto ficou? Ele perguntou, admitindo que não pensava mais em seus falecidos companheiros, John e George Harrison, todos os dias. Isso não significa que eu não os amo. Mas alguns dias você gosta de tudo que faz, então alguns dias realmente acertou em cheio. Eu sinto falta do John e sinto falta do George. Sou um filho único e tinha 3 irmãos. Foi o melhor de mim. Outra matéria, como sempre, mostrando a relação, né, do que os Beatles achavam do Elvis. Para John Lennon, os Beatles superaram Elvis. Durante uma entrevista para Rolling Stones, aquela que ele fez,
a, a John Wedner, né, os donos da Rolling Stone, falou. Ele perguntou sobre o cara, por que Elvis era maior. Respondeu John. Na entrevista, John Lennon mencionou que John queria que os Beatles fossem maiores do que Elvis. Ele perguntou por que esse era o caso. Porque Elvis era o maior. Respondeu John. Queríamos ser maiores, não é todo mundo. Lennon então perguntou quando John decidiu que queria que os Beatles superassem Elvis. Bem, em primeiro lugar, Paul e eu queríamos ser o Goldwyn e Carol King. Aquela dupla de compositores, por exemplo, aquela música Anna, são deles. Respondeu John. Para contextualizar, é uma dupla de compositores responsável por sucessos como Pleasure Velvet Sunday, dos Monkees, e o Love Me Tomorrow, do The Sheriffs. Aí John falou, porque Goldwyn e King estavam escrevendo grande coisa naquela época. E então decidimos, bem, nós somos melhores do que eles, então queremos ser isso. Queremos ser a próxima coisa, queremos ser presidente ou o que seja. Ele continua e continua e continua. John então explicou por que eles viam especificamente o rei do rock como uma figura inspiracional. John falou, mas sempre que quisemos ser maiores que Elvis, porque Elvis era o que importava. O que quer que digamos, ele era. Aí o Lennon então deu um passo além e declarou que os Beatles eram maiores do que o Elvis. Perguntou quando os Beatles perceberam que eles eram maiores que o rei do rock. A John respondeu, é diferente. Quando acontece, você se esquece do seu desejo, disse John. É como se você realmente obtivesse o número 1, ou seja lá o que for, é diferente. É ir em frente que é divertido. De acordo com a Digital Spy, os Beatles foi a banda que mais vendeu discos, vendeu 183 milhões de unidades, e em segundo Gary Brooks, vendeu 156 milhões de unidades, e Elvis em terceiro, com 146,5 milhões de unidades. Bem, outra matéria, foi uma notícia bem triste para os fãs, para muitas pessoas, especialmente aos amigos, né? E para vários, especialmente no Brasil, que você estava acostumado a conviver. Morre Lizzy Bravo, a brasileira que gravou com os Beatles. Eu soube à noite, né? Aí eu tive que dar uma segurada para guardar por causa da família. Aí no outro dia eu tinha jogado a notícia, né, e aí se espalhou bastante. É incrível como a Liz era muito querida pelos fãs, né, pelas pessoas, né, porque a postagem foi super lida, né, no Twitter, na página, no Facebook, assim, foi uma coisa bem grande. A Liz morreu semana passada, aos 70 anos, dia 4. E ela gravou em fevereiro de 68, Across the Universe, onde fez os vocais. A Lizzy não resistiu às complicações de uma cirurgia cardíaca e morreu em sua casa. A carioca fez história de maneira quase acidental ao participar de uma gravação dos Beatles no legendário estúdio Abbey Road, em Londres. Ela e a britânica Gale Spears, que também morreu, mais ou menos junho, julho, por ali também, morreu, fizeram vocais de apoio em Across the Universe, balada composta por John Lennon. Uma história devidamente registrada em seu diário de adolescente, que ela transformou no livro do Rio, Abbey Road. A participação da Liz ocorreu de forma inusitada em 4 de fevereiro de 68. Então ela, com 16 anos, cumpria rigorosamente, ela ficava sempre na porta do estúdio, devota dos fãs, né? Ela tinha ganhado, com 15 anos, ela pediu aos pais, olha, eu quero uma viagem de aniversário pelos 15 anos para Londres.
Aí os pais, tá bom. Compraram o que ela foi, foram pra lá. Ela foi pra lá e lá o tempo que ela ficou, ela vivia como babá, essas coisas, ah, trabalhando em casa. Aí a Liz contando como é que foi a história daquele dia. Paul apareceu na porta do estúdio e perguntou: quem é de vocês que consegue segurar uma nota aguda? Eu levantei a mão na hora, porque tinha sido soprano no coral do colégio. Nem pensei no motivo da pergunta, disse a Liz para BBC Brasil. Ao entrar no estúdio 2, ela e a Gary Peace encontrar com os Beatles em meio a uma sessão de gravação. Imagina um choque que foi, né? Aí ela continua a falar: John e Paul explicaram que precisavam do vocal de apoio, ensinaram para a gente o que queriam, foram bem gentis comigo e Gary. Paul até brincou comigo, pedindo para que eu cantasse em brasileiro. Naquela época, em Londres, você vir do Brasil era como se um ET. Ah, Ali continuando, o clima no estúdio era tranquilo e os quatro estavam de bom humor, fazendo piadas e tudo. Foi tudo muito surreal. E eu acabei cantando no mesmo microfone do John, que foi o Beatle de que eu sempre gostei mais. A Liz até contava que o John ajeitava o cabelo dela para botar o fone, aí duas vezes pediu para ela ficar mais próximo do microfone. Aí depois ele falou de novo, mais próximo, né? Foram 2 horas de gravação e, segundo Liz, vários takes foram feitos, o que obrigou as meninas a repetir a exaustão a frase "Nothing's gonna change my world". No final, Liz e Pete simplesmente deixaram o estúdio. Liz voltou para o seu posto na porta. E a Liz falando: a gente não tinha a menor noção de que ia acabar de acontecer. Éramos duas meninas, duas fãs. Não ficamos amigas dos Beatles. Eu costumo brincar que nenhum amigo me deixaria esperando por eles na neve. E no dia de gravação ficamos na porta do estúdio até as 2 da manhã. Liz morou em Londres até outubro de 69. Então não é à toa que ela tirou várias fotos, várias fotos. E numa dessas fotos vocês vê ela sempre, né, aparecendo nas fotos, né, de forma inusitada, né, ela na porta do estúdio, né, até nas sessões do Abbey Road, ela na escada lá no alto, ela esperando enquanto o John tá subindo, Kaioko e tal. Aí ela termina falando: foi algo extremamente especial para mim, que justamente a versão que participei tenha sido escolhida. A versão dela cantada está no Past Masters, volume 2. Até porque pouquíssimas pessoas tiveram a chance de sequer de estar com os Beatles na mesma sala, o que dirá cantar com eles mesmo pelo espaço. A Alice vai fazer bastante falta. Era uma pessoa bem simples, eu cruzava com ela às vezes quando no supermercado a gente conversava, né? Era uma pessoa bem simples e tal. Ela é um exemplo de fã, né? Aquela que batalhou e tirou inúmeras fotos, né, desse período, 67 e tal, 69, até 69, onde ela sempre ficava na porta, entende? Descanse em paz, Alice. Outra matéria. George Harrison estava desabafando em Sue Me, Sue You Blues. Na faixa intitulada Sue Me, Sue You Blues, do álbum Living the Material de 1973, George Harrison desabafou. George Harrison havia sido atingido por um processo de direito autorais sobre My Sweet Lord. George teve que arcar. O ex-Beatle havia escrito uma música muito pessoal com uma mensagem religiosa, como a gente já conhece, e os advogados colocaram a mão nele, e George lidaria com o problema na década seguinte. Quanto ao Concert for Bangladesh, o problema originou-se em parte dos muitos artistas convidados que apareceram no show. George lutou para fazer com que as gravadoras liberassem os direitos de suas gravações, então ele começou a lidar com questões sobre o status de isenção de impostos do show. Como resultado, alguns fundos arrecadados pelo show beneficente levaram anos para chegar ao seu devido lugar. Isso não era nada
não era nada novo para George. Durante esses mesmos anos, ele ficou sabendo tudo sobre por que alguém poderia segurar o bloqueio do fluxo de dinheiro e transferi-lo para uma calção conjunta. Como não soa como rock and roll, mas a vida de George Harrison provavelmente também não parecia, as disputas amargas com os Beatles paravam sobretudo, né? Ficava só no vinha sempre à tona em cima dele. E aí nas letras, na música ele sempre falava, na letra da música ele fala: traga seu advogado, eu trarei o meu, referendo à batalha judicial com Paul McCartney. George também usa um toque leve na música, onde ele fala também sobre os problemas legais dos Beatles. Agora tudo que resta é encontrar uma nova banda. É outro trecho na letra. Aí o George falando: naquela época tínhamos milhões de ternos voando aqui, voando lá. Disse Paul McCartney a Rolling Stone. Não, esse foi o Paul McCartney que falou a Rolling Stone em 1974. George escreveu Subway Blues sobre isso, e eu comecei tudo originalmente tendo que processar os outros 3 Beatles no Tribunal Superior. Depois disso, todo mundo parecia estar processando todo mundo. Foi mais do que um sentimento. Embora McCartney reconhecesse que ele disparou o primeiro tiro, os advogados das outras partes não tiveram problema para responder. Aí tem outro trecho na letra que ele fala: mas no final apenas pagamos as contas desses advogados. Canta Harrison no outro pedaço da música. Na verdade, no final, os Beatles colocaram seus milhões em suas próprias contas privadas, menos o pedaço que Alan Klein guardou para si mesmo. Bem, a última matéria. Fotos relatam o dia em que os Beatles arrasaram em Dunedin, na Nova Zelândia. É uma matéria interessante porque são fotos que assim nunca publicadas, né? Fotografias nunca antes publicadas no dia que a Beatlemania visitou Dunedin mostram a juventude da cidade sendo varrida por um fenômeno cultural que a geração mais velha simplesmente não entendia. A história tem uma matéria bem interessante que tem vários detalhes aqui da visita. Matéria bem grande. Fotos arquivadas do Evening Star, redescobertas essa semana por um fotógrafo da Otago Daily Times, mostram os Beatles se apresentando no Dunedin Town Hall, na Nova Zelândia, em 26 de junho de 1964. As fotos em si não eram especialmente raras, disse o Sr. Chapman, mas capturam um momento singular na história da cidade. Lá na matéria tem as fotos, né? São várias, né? Muitos. Mostra a apresentação desde a chegada chegada desde na cidade. O dia que Dunedin começou calmamente como uma multidão contida de cerca de 400 pessoas foram recebê-los quando eles saíram do voo 491 que pousou em Momona, 35 minutos depois de um atraso na decolagem em Auckland. Paul McCartney surgiu primeiro, gritou "Yeah!" e acenou para a multidão quase silenciosa. Eles entraram em um carro que esperava na pista e partiram sem cerimônia. Embora as coisas estivessem calmas no aeroporto, o ar estava carregado de histeria, quando os seguidores, gritando, deram as boas-vindas aos Beatles no City Hotel. Os Beatles, quando chegaram, aquele mar de pessoas. Claro, o número de policiais foram ridículo, né? Foi muito pouco. A linha de frente da multidão de 2.000 pessoas avançou e empurrando os policiais para o lado, quando os carros pararam na entrada principal. Mais uma vez, no entanto, a presença da polícia foi inadequada para lidar com a popularidade dos Beatles, com apenas 3 policiais alocados no hotel onde estavam hospedados. A confusão começou na Câmara Municipal ontem à noite, relatou o Evening Star no dia seguinte. Os 4 rapazes de Liverpool fizeram o impossível, viraram a sóbria Dunedin de cabeça para baixo. Paul McCartney criticou a forma como a polícia lidou com a multidão na Percy Street.
Ele falando, a polícia obviamente não estava muito bem organizada, disse ele. Eles deveriam ter mantido a multidão afastada e nos deixado uma distância maior para ir do carro ao hotel. Aí tem a foto deles entrando, aquele mar de gente. Tem uma setinha mostrando, ó, aqui, ó, eles entrando. Ah, absurdo. O mais engraçado foi os críticos na época, né, os jornais falando. Coletivamente, os Beatles fazem um barulho que agrada. Individualmente, eles são jovens, agradáveis, mas sem muito talento musical. Dá pra você ver que eles conheciam mesmo. Não é de mal, mal esperavam, né, do que estava por vir. Os Beatles, portanto, fizeram 2 shows esgotados de Town Hall por a perda de cerca de $1.000, pelo menos é o que está aparecendo aqui na reportagem, em outras cidades de Nova Zelândia e da Austrália na mesma base. E continua, várias matérias, várias fotos, a matéria é bem grande, com vários detalhes da visita no show e tal. O cara uma das pessoas que assistiu o show, né, botou lá, né, que um cara entrou no palco, arrumou a bateria, botou a guitarra Rickenbacker do John no lado esquerdo e depois botou a guitarra Gretsch do George num pedestal no centro do palco. Aí o gerente de turnê de lá, Trevor King, anunciou: senhoras e senhores, Catherine Oden orgulhosamente apresenta o maior show de entretenimento do mundo, os Beatles. Aí eles entraram, foi aquela gritaria até o fim do show, durante 30 minutos, onde eles tocaram os seus sucessos que estavam tocando exatamente naquela época: She's Love, I Want to Hold Your Hand, Twist and Shout. A reportagem é bem grande, tem vários detalhes e as fotos bem legais, porque são nunca antes publicadas. Bem, é isso aí. Feliz aniversário ao John Lennon, que faria 81 anos, dia 9. Um dos grandes cabeças da banda, né? A pessoa que começou toda essa ideia dos Beatles. Desde que ele assistiu o filme Elvis, viu no cinema, viu a gritaria, ele falou: pô, isso é um bom trabalho. Aí ele decidiu lá com os colegas dele do Carrie Mann, ele falou: vamos montar uma banda, eu quero montar uma banda. Aí os colegas falaram: pô, mas a gente não sabe tocar, não, mas vocês vão aprender e tal. Mas com o tempo ele foi adicionando pessoas cada vez melhores que ele queria, pessoas cada vez melhores para tocar. E aí surgiu Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr e o resto da história vocês já sabem, né? Bem, é isso aí, pessoal. Esse foi o resumo do Diário dos Beatles de 3 a 9 de outubro de 2021. Mais informações está lá no Diário dos Beatles, no blog. É só você botar no Google, né, Diário dos Beatles, vocês vão achar. Ou no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, que tem as fotos lá com algumas informações, né? E no Facebook saindo informações sobre a caixa Let It Be, eu vou postando lá no Facebook como que de novo ou nas faixas que estão na nova caixa, ok? Então, boa semana a todos, abraços a todos e valeu, fui!